Meu nome é João Paulo Moraes, bem-vindos ao nosso curso de introdução à programação em Solidity. A ideia é que esse seja o primeiro curso de uma série de cursos que eu pretendo gravar para passar um pouco de tudo que eu sei sobre programação em blockchain, ou como é chamado, programação de dApps, que são aplicativos descentralizados, que são aqueles que rodam em cima das blockchains, hoje em dia principalmente das blockchains que rodam utilizando o protocolo Ethereum e as Ethereum Virtual Machines. Se você não sabe o que é isso, não se preocupa, eu vou explicar ao longo do tempo. Se você quer escrever um dApp, se você quer ter, por exemplo, uma criptomoeda sua ou um mercado de NFTs, então você tem que começar aprendendo uma linguagem de programação chamada Solidity. Não necessariamente você precisa aprender Solidity. Algumas outras blockchains utilizam outras linguagens de programação, mas a Solidity hoje ocupa algo em torno de 90% do mercado das dApps. Uma ou outra blockchain, como a Solana, utiliza uma outra linguagem de programação, Rust, mas 90% utiliza Solidity. Então é exatamente isso como vamos entrar nesse ramo dos dApps. Se você não entendeu nada do que eu falei aqui, não se preocupa, eu vou explicar em detalhes ao longo do tempo. Vamos falar sobre como vai ser esse curso. Esse curso vai ser bem prático. Eu podia começar aqui falando sobre muita coisa teórica, sobre a rede Ethereum, sobre blockchains, mas eu acho que é melhor aprender a programar programando. E com o tempo a gente vai explicando o que é o que nessa grande gama, nessa rede de informações que a pessoa que está entrando agora precisa aprender. Programar em blockchain ainda é uma coisa bem nova para quem já é programador e está acostumado a programar com servidores, para computadores pessoais ou mesmo para web tradicional. É um passo meio grande, porque muita coisa do que a pessoa sabe ela vai ter que reaprender. O conceito é realmente diferente. Bom, e a gente vai começar bem do início mesmo, como se não soubéssemos praticamente nada. A gente ouviu falar de Solidity, a gente sabe um pouco de smart contract, já ouviu falar de tokens, criptomoedas, e no final desse curso, do meio para o nosso curso, a gente vai aprender a criar a nossa própria criptomoeda. Eu criei a minha, que é o Bitjão. Você vai poder criar a sua. Eu vou até, se você quiser, eu te passo uns Bitjão. Bitjão não vale absolutamente nada, mas você não precisa se preocupar, porque a maioria das criptomoedas não valem absolutamente nada também. Mas algumas aí, pessoal vende, troca, enfim, não vamos entrar nesse detalhe da parte de finanças, pelo menos por agora. Bom, pré-requisitos para esse curso: saber programar um pouco, já ter programado em alguma outra linguagem de programação, de preferência uma que seja baseada em C, C++, Java, C# ou JavaScript. Mas se você já programou em qualquer outra linguagem de programação, a princípio tá bom, já funciona. Se você nunca programou antes, talvez esse curso não seja para você, porque ele não é um curso totalmente introdutório em programação. Se você ainda assim quiser fazer, tudo bem, não tem problema, mas eu recomendo que você faça ele juntamente com algum outro curso de introdução à programação mesmo.
E se você está começando a programar agora, se você quer aprender a programar agora, eu recomendo que você comece a aprender programando em JavaScript. JavaScript é muito útil e a gente vai utilizar muito JavaScript, não nesse curso, mas ao longo dos outros cursos. Vamos fazer a parte tanto de back-end quanto de front-end em JavaScript. Então, você precisa saber Solidity para escrever os contratos, os smart contracts, que são os programas que rodam na blockchain, e você vai precisar saber JavaScript para aprender a escrever os programas que vão interagir com a blockchain e executar as rotinas desses programas que estarão gravados lá na blockchain. Mas o primeiro passo é aprender Solidity, que é a linguagem dos smart contracts. Como é que a gente vai fazer isso? Aos poucos, em passos pequenos. Também não adianta colocar a carroça na frente dos bois, querer fazer grandes programas agora. Vamos com pequenos programas. À medida que a gente for melhorando os programas, eu vou explicando os conceitos dessa linguagem de programação. Bom, o que a gente precisa para escrever um smart contract? Existem várias formas. A gente vai começar utilizando um programa, uma página, na verdade uma IDE. IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento totalmente online chamado Remix. Apesar dele ser online, o Remix é muito bom. Ele faz tudo o que você precisa. Ele não é um ambiente de produção, ele é mais um ambiente de testes e de aprendizado. Mas mesmo para produção ele funciona bem, e para pequenos programas você pode usar o Remix. O problema é que se você perde o computador, você vai perder os seus arquivos e necessita da internet. Então ele é mais utilizado para aprendizado e para testes. Eu estou gravando esse vídeo numa janela anônima. Não é porque eu tenho grandes segredos para esconder, que eu não tenho, mas é porque eu quero começar mostrando o Remix e como a gente programa nos smart contracts, como se eu estivesse antes mostrando do nada. Se eu abrisse aqui a minha janela normal, ia aparecer vários programas que eu já fiz e não ia ser como se fosse do início. Eu quero começar exatamente. Eu não sei nada de smart contract. Eu ouvi falar em NFT, eu já ouvi falar em token, já ouvi falar em Solidity, mas não sei de nada. Então abrimos uma janela aqui do Google e eu vou achar esse Remix. É muito simples, eu coloco Remix Ethereum no Google e ele vai abrir para mim o primeiro link, remix.ethereum.org. Como é uma janela anônima, ele vai supor que é a primeira vez que eu estou entrando nisso. Vai me perguntar aqui se eu quero ajudar. Ok, sure, não tenho segredo somente. Bem-vindo ao Remix. Vamos dizer que aqui é o compilador, aqui é onde eu vou fazer o deploy, quer dizer, aqui é onde eu vou passar esse contrato para a blockchain. E tudo bem, me abre essa página aqui, que é a ideia do Remix, onde eu tenho as pastas, né? Tem algumas pastas aqui na esquerda. Eu tenho aqui uma parte inferior onde ele vai me fazer o debug e vai me mostrar tudo o que está acontecendo. Eu tenho aqui umas opções de criar um novo arquivo, abrir arquivos, conectar, mas nós não vamos ver isso agora. A gente vai começar criando um contrato bem simples. Vamos fazer a coisa mais simples que a gente pode fazer, que é criar um novo contrato. Ele já te traz 3 contratos pré-existentes, que a gente pode dar uma olhada, mas nós vamos começar do zero, criando o nosso próprio Smart Contract. O primeiro, o mais simples de todos. Como é que a gente faz isso?
Bom, é só ir aqui em Contracts, clicar o botão direito do mouse, New File, e então dar um nome para o nosso arquivo. Vai ser Hello World, o famoso olamundo.sol. .sol é a extensão do Solidity. Dei Enter, ele vai me abrir aqui um ambiente onde eu posso digitar o meu contrato. Só para avisar que quando eu salvar esse contrato com Ctrl S, assim que eu salvo, ele já compila. E ele já compila e ele já avisa para mim: tem um erro, eu não sei o que você quer dizer com essa expressão aqui. E você veja que aqui do lado o compilador já rodou e já deu um erro, mostrou aqui embaixo, teve um erro que ele não sabe o que é esse calor. Eu queria só mostrar para vocês que assim que eu salvo o programa, salvo esse arquivo, ele já faz a compilação. Como é que a gente começa? Como é que a gente faz um programa mais simples em Solidity? O que seria um programa mais simples? Seria um programa que exibe alguma coisa, mas aí tem um problema: exibir aonde? A gente vai gravar um programa que vai ser executado na blockchain. Então, não exibe nada na tela porque não tem tela. Já é uma coisa um pouco diferente. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. É sempre bom a gente dar uma olhada num programa já pré-existente para ter uma ideia de o que a gente vai encontrar. Então aqui está um contrato simples, né? Esses programas são chamados de Smart Contracts. Aqui está um contrato bem simples, ele já diz mais ou menos como a gente tem que começar. A gente começa, vou salvar de novo só para sumir o erro, eu só dei um aviso. A primeira coisa a se fazer é definir qual vai ser o nosso compilador a ser utilizado. Você vê aqui no Storage, ele tem Pragma Solidity. Essa é a nossa primeira linha de código. Pragma Solidity. Eu vou apagar aqui só para mostrar uma coisa. Assim que eu começo a escrever, ele já me diz tudo que eu posso fazer, que ele conhece com PR. Então, a primeira opção é Pragma. Se eu der Tab, ele aceita. Pragma, mesma coisa. Se eu botar Sol e der Tab, ele aceita. Eu estou dizendo que eu vou utilizar a linguagem Solidity e logo depois eu tenho que colocar o que? Alguma informação. O que é isso? Vai ser a versão do compilador que eu vou utilizar. Aqui ele está dizendo: eu vou utilizar um compilador maior ou igual a 0.7 e menor que 0.9. No nosso caso, a gente vai utilizar o 0.8 ou maior. Como é que eu escrevo isso? Maior é o chapéu 0.8.0. Talvez, muito provavelmente, dependendo de quando você assistir esse vídeo, já tem um compilador maior que o 0.8, talvez 0.9, 0.10. Sabemos aí quando. Se você clicar aqui nessa segunda aba, Compiler, ele vai te mostrar os maiores que ele tem. Atualmente é o 0.8.11, mas ele costuma utilizar o 0.8.7. De qualquer forma, se eu botar maior que 0.8.0, já está legal. Nós temos aqui um aviso, não é um erro, é um aviso. Por enquanto, vamos deixar ele reclamar, depois eu vou explicar o que é esse aviso. E a primeira linha de código vai ser Contracts, onde eu defino que eu vou escrever um contrato. Eu preciso dar um nome para esse contrato. Eu vou chamar ele de Hello World e vou
abrir chaves. Como eu falei, Solidity ela é inspirada em C, C++, C Sharp, que são linguagens do tipo curly brace, que utilizam chaves para praticamente tudo. Se eu der Ctrl S, ele vai salvar o meu contrato, ele não vai dar erro. Novamente, ele dá um warning, mas esse warning a gente pode ignorar. Sempre que aparecer essa expressão aqui é só um warning, ele está dizendo tem algo que não está muito bem, está faltando alguma coisa, mas eu consigo compilar ainda assim. Lembrando de novo que se eu salvar e ele aparecer um botãozinho vermelho, aí sim ele está dizendo eu não vou compilar esse negócio porque tem um erro feio e você precisa consertar. Bom, por enquanto eu só declarei que eu vou escrever um contrato chamado Hello World, e dentro de um contrato eu vou ter variáveis e funções, basicamente, como boa parte das linguagens de programação. Como eu adiantei, eu não vou. Esse não é um curso de introdução à programação, então não vou entrar em detalhes o que é uma variável, o que é uma função. Eu espero que você já saiba isso, se não, apenas siga comigo e você vai aprender por osmose. Vamos dizer que eu queira declarar aqui uma string, certo? Então eu posso dizer, eu vou declarar uma string. String, falei que não ia ser tão fácil assim, mas string é uma string, é uma palavra. Eu vou definir uma variável que é uma palavra e eu tenho que dar um nome para essa variável que vai ser name. Poderia ser qualquer nome. Eu posso tanto declarar ela simplesmente dizer que existe uma variável chamada name, ou já dar um valor para ela que eu vou dizer que é hello world, novamente como um bom programador. Vou dar Ctrl S, salvei, ele compilou, ele não reclamou, certo? Então vamos fazer o deploy. Vamos fingir que a gente vai jogar esse contrato para a blockchain. Temos aqui a primeira aba, que é a dos arquivos. Opa, deixa eu descer. Primeiro itemzinho, diz aqui meus arquivos todos. Ele criou aqui uns arquivos novos, que eu não vou falar sobre eles agora. Deixa eu fechar aqui o artifacts. Vou deixar só os contratos. A segunda aba é a do compilador, está dizendo que eu vou utilizar o 0.8 e 0.7 para compilar, e a terceira aba é do deploy, que é que eu vou utilizar para jogar este contrato para a blockchain. Só que eu não vou fazer isso agora, eu vou jogar isso aqui para uma simulação da blockchain que existe apenas aqui no Remix. Eu vou dar o deploy. Quando eu dou deploy, a gente vê que nesse local aqui da ideia aconteceu alguma coisa. Ele disse aqui, opa, verde é bom, verde quer dizer que ele fez o deploy. Ele apareceu aqui embaixo uma outra coisa legal, quer dizer que o meu contrato foi para a blockchain falsa, mas não deu erro. O problema é que esse contrato não faz absolutamente nada. Se eu botasse na blockchain, ele deve ficar lá para sempre sem fazer nada. Ele só tem uma variável chamada nome. Eu não consigo nem ler essa variável. Eu não consigo nem fazer esse hello world aparecer em lugar nenhum. Porém, com uma pequena mudança, eu posso declarar essa variável pública. Ctrl S, compilou, não deu erro. Vou fazer novamente o deploy, quer dizer, eu vou aqui, sumir com ela. Aqui no environment, certifique-se que está a primeira opção default, JavaScript VM, JavaScript Virtual Machine, e você clica em deploy, ele vai novamente verdinho. Opa, legal, funcionou. Ele apareceu aqui embaixo, o segundo. Esse aqui foi o nosso primeiro, eu vou fechar. O segundo
Agora, pelo menos ele faz alguma coisa, porque tem aqui uma opção Name, um botão. Eu vou clicar nesse botão. Opa! Apareceu o Hello World. Quer dizer, isso quer dizer, basicamente, eu vou explicar melhor, mas quer dizer que eu poderia interagir com o contrato e buscar essa variável name na blockchain e ela me retornar Hello World, porque no contrato eu disse que existe uma variável chamada name e que ela, o valor dela é Hello World. Muito bem, esse é o programa mais simples que você poderia fazer. É o nosso primeiro exemplo. Eu vou tentar manter vídeos de no máximo 20 minutos para não cansar ninguém. Então, o nosso primeiro vídeo foi um sucesso. Você escreveu o seu primeiro smart contract em coisa de 5 a 10 minutos. Você colocou na blockchain. Você poderia ter colocado na blockchain de verdade. Ia gastar um pouquinho de dinheiro. Se você colocasse uma blockchain de teste, não ia gastar nada, ia gastar dinheiro falso. Você colocou na blockchain do Remix do seu computador, mas colocou. Parabéns, muito bem, seu primeiro contrato, seu primeiro smart contract foi escrito, e no próximo vídeo a gente vai melhorar um pouco. Então, até a próxima.